Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Bem, nos atendo à solicitação sobre a quantidade mínima de novas placas, isto quer dizer que já existe uma instalada, isto está presente no início da questão, ao colocar uma placa de propaganda. Então, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Bem, nós podemos tentar calcular essa probabilidade utilizando-se a via negativa, que isto quer dizer que ao invés de calcularmos a quantidade de novas placas a serem instaladas, vamos recorrer à quantidade de novas placas a não serem instaladas, ou pela não percepção dessas novas placas. Pois a probabilidade de se perceber N placas de anúncio é 1/2. E a probabilidade de não se perceber essas mesmas N placas também é 1/2. Logo, nós podemos dizer o seguinte: a probabilidade de que uma pessoa não perceba as N placas é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, isso N vezes, ou seja, 1/2 elevado a N. Agora, nós podemos perceber que na questão é dito o seguinte: a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100. Então, a probabilidade tem que ser superior a 99/100. Pois bem, nós estimamos inicialmente a probabilidade de não se perceber. E nesse contexto, então, a probabilidade de não se perceber estas placas poderá ser dita que será menor ou igual a 100%, ou seja, 1 inteiro, menos 99/100, que é a de se perceber, ou pelo menos é o desejo desse dono de restaurante. Agora, calculando-se o mínimo múltiplo comum, aqui entre 1, vamos destacar o 1 aqui, e 100, nós vamos encontrar 100. E realizando-se a soma das duas frações, nós vamos ter 100 dividido por 1 é 100, vezes 1 é 100 mesmo. 100 dividido por 100 é 1 vezes 99 é 99. Então, agora nós já sabemos que também a probabilidade que não haja percepção será menor ou igual a 100 menos 99 será 1 inteiro sobre 100. Ou, melhorando um pouco mais a escrita, já substituindo-se esta probabilidade que é conhecida, nós vamos ter 1/2 elevado a n, que será menor ou igual a 1/100 ou 1/10 ao quadrado. Agora, nós podemos escrever esta expressão desta forma, ou nós podemos trocar aqui a posição de numerador e denominador, contanto que nós troquemos também o sinal do expoente. E realizando-se apenas uma pequena correção aqui. Nós temos 1/2 elevado a n. Então, só ajustando, nós vamos ter 1/2 elevado a n. Agora está correto. Então, voltando, nós temos 1/2 elevado a n, que poderá ser reescrito como sendo 2 elevado a menos 1 elevado a n, que será menor ou igual a 10 elevado a menos 2. Agora, como nós temos aqui uma potência a ser descoberta, podemos nos servir de um logaritmo. Vamos usar o logaritmo de base 10 do lado esquerdo, ou seja, o logaritmo de 2 elevado a menos n, que será menor ou igual
ao logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 2. Por que estamos utilizando o logaritmo de base 10? Ora, primeiro porque nós temos uma base 10 aqui presente. Segundo que, nesta mesma prova, no exercício ou na questão 154, a questão informa que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. E nós podemos usar aqui essa informação a nosso favor. Existe também uma propriedade dos logaritmos que nos permite fazer com que esta potência se transforme em produto. Vamos fazer isso então. Escrever menos n vezes log de 2, que será menor ou igual. Este menos 2, vamos escrever então, multiplicando, então menos 2, que multiplica o logaritmo de 10 na base 10. Agora, o logaritmo de 2, de acordo com a questão já citada, terá valor 0,3. Então vamos até escrever isto. O logaritmo de 2 na base 10 será igual a 0,3. Se você quiser olhar nesta prova, ela está na questão 154. E você pode fazer isso depois. Bem, vamos continuar então. Menos n vezes 0,3 menor ou igual a menos 2 que multiplica. Nós temos aqui a base 10 e logaritmo de 10. Quando isso acontece, existe o que nós chamamos de consequência da definição de logaritmos. Ou seja, nós temos o logaritmo de 10 na base 10, o resultado será o próprio expoente de 10. Agora, vamos supor que você não acredita no que estou dizendo e quer calcular isto. Então, vamos fazer o cálculo. O logaritmo de 10 elevado a 1, na base 10, nós vamos chamar aqui de x. A definição de logaritmo nos permite dizer que nós temos a base elevado a x, ou seja, 10 elevado a x, que será igual a 10 elevado a 1. Nesta equação exponencial, nós temos as bases iguais que podem ser simplificadas, portanto, o nosso x vale 1. E aí nós mostramos o porquê de ser escrito o número 1 aqui. Bem, continuando. Na sequência, nós temos aqui, dos dois lados da desigualdade, sinais negativos. Vamos transformar esses sinais em positivo. Vamos multiplicar por menos 1. Então, ambos os membros da desigualdade, nós vamos ter menos 1 vezes menos n, mais n vezes 0,3 ou 0,3n. Aqui é um sinal de menor. E menor com menos resultará em maior. Invertemos o sentido da desigualdade. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. Isolando-se n, nós vamos ter um n que será maior ou igual a 2 dividido por 0,3. E ao realizarmos a divisão, vamos obter então 2 por 0,3, aproximadamente 6,67. Ora, então nós já podemos dizer que em termos de números inteiros, o nosso n deverá ser 7. Porém, no início da questão, uma placa já foi instalada. Então nós vamos tirar essa placa. Isto quer dizer que nós vamos ter que instalar 6 novas placas, para que a probabilidade desejada seja alcançada. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!